Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Infelizmente, uma figura mundialmente famosa faleceu recentemente. Estamos falando da Rainha Elizabeth II. Então hoje, em homenagem a ela, o vídeo vai ser sobre as retratações da rainha na TV e no cinema. E quem são as principais atrizes que tiveram a oportunidade de interpretar a rainha. Grief? If you imagine I'm going to drop everything and come down to London before I attend to my grandchildren who've just lost their mother. E apesar de não ser a atriz mais famosa ou a mais bem-sucedida que vamos falar hoje, Janet Charles detém o título de atriz que mais vezes interpretou a Rainha Elizabeth. A atriz virou figurinha carimbada desde o final dos anos 70, onde começou a aparecer como a rainha em vários filmes de menor relevância. Isso aconteceu principalmente pelas características físicas da atriz que lembravam muito a rainha e abriu muitas portas para ela. Com o passar do tempo, ela foi aparecendo em obras maiores como Corra que a Polícia Vem Aí e Austin Powers, mas sempre se mantendo em filmes mais voltados para a comédia. The Queen of England ready to toss out the first ball. How about that queen, ladies and gentlemen? E realmente, se compararmos as fotos da rainha com a Janet Charles, dá pra entender por que ela era chamada com frequência para representar a rainha. Elas eram bem parecidas mesmo. A atriz, que já tem 94 anos, está aposentada hoje em dia, mas ocasionalmente ela cede uma entrevista para os canais lá do Reino Unido, como por exemplo esse vídeo que foi ao ar ainda esse ano. When did you first realize that you had this uncanny likeness to Her Majesty? It started when I was 11 years of age, and a man stopped my mother, who was walking me, and said, "Your daughter looks so much like Princess Elizabeth, can I take a photo?" She said, "Certainly not." At that time, the royalty weren't normal people, as it were. So, and then, of course, later on, I had a portrait painted of myself for my husband's birthday, and she offered it in a competition, which she was asked to take it away because it looked so much like the Queen. It wasn't thought to be just an ordinary person, and then it kind of snowballed from there. Janet, por muito tempo, foi lembrada como a pessoa que representava a rainha nos filmes e na TV, mas com o passar dos anos e com novas produções aparecendo, outras atrizes foram ganhando oportunidades também. Isso aconteceu principalmente pelo fato de que a Janet, por mais que se parecesse muito com a rainha, estava sempre atuando em comédias, e escalar ela para um filme ou série da rainha podia não ser a melhor escolha. Mas grandes atores mostram que a aparência física está longe de ser a coisa mais importante para se interpretar, e vimos isso em The Crown. It's not as easy as it looks. That's exactly what the king said. The Crown foi uma das séries mais populares da Netflix e surpreendeu muita gente. A série retrata várias partes, a vida da Rainha Elizabeth, e cada momento de sua vida é interpretada por uma atriz diferente. A primeira atriz a ter essa missão foi Claire Foy. E se vocês têm dúvidas sobre a capacidade da atriz diante de um papel tão importante, saiba que foi devido a esse papel que ela ganhou Emmy, Globo de Ouro e outras várias premiações. You admire her? Yeah, I mean, I don't know how you couldn't look at what she's done and not admire her. I think she's actually been on the throne for much longer than 63 years, and I'm terrible at maths. But she has endured and been duty-bound for 60 plus years, and never at any point shown publicly any questioning of that. She's always done her job to the best of her ability, and she's constantly living in a world where her position and her authority, or what little authority she has, is entirely based on what she gets reflected back from the British people. And I think that's an incredibly precarious position to be in. And I just think, if you could be in the room with all the people that she's met, all the dignitaries and heads of state and heads of religion, and she is pretty much an encyclopedic knowledge of the history. Ao fim das 2 primeiras temporadas, Claire Foy se despediu de seu papel e passou o bastão para Olivia Colman, que iria interpretar a rainha nessa nova etapa da série. E adivinhem só, a atriz também foi premiada com Emmy, Globo de Ouro e outras premiações locais. Claire Foy tinha deixado as expectativas lá no alto, mas Olivia Colman não só conseguiu dar continuidade, como para muita gente teve um desempenho ainda melhor. Elder sister, younger sister, number one and number two. Who's number one? You. She
knows it too. Yes, I think she does. I think it's a very... That's a fascinating sort of relationship though, isn't it, to tell in a story? It is, and so common to any family. I met lots of people who knew the real Margaret, and they said, look, they really did love each other. There isn't enough of the affection and the positive support that Margaret was to the Queen. And I think we get more of that in season 3 and 4. The sibling rivalry is definitely explored in episode 2, isn't it? Yeah. But it's something we can all relate to. Yeah. There are two very different people born from the same parents. Also, it started off with the potential to be much more equal. And suddenly, when the abdication happened, one was shot into a different direction. As 2 primeiras temporadas foram com Claire Foy, a 3ª e a 4ª tivemos Olivia Colman e para a 5ª e 6ª teremos Imelda Staunton. A 5ª temporada está prevista para estrear em breve, porém, com o repentino falecimento da Rainha Elizabeth, começaram a correr notícias que eles iriam pausar as gravações da 6ª temporada em respeito à rainha. O que nos resta agora é esperar para ver se a atriz Imelda Staunton vai conseguir manter os altos padrões estabelecidos na série. On behalf of the cast and crew, we look forward to bringing you the next season of The Crown in November 2022. E para finalizar nosso vídeo, vamos falar de uma das representações mais marcantes da rainha no cinema. Não estamos falando da série popular da Netflix, não, ou da atriz que realmente se parecia muito fisicamente com a rainha. Vamos falar do filme A Rainha, a obra cinematográfica que mais agradou o público e os críticos de forma geral quando o assunto era a rainha da Inglaterra. O filme foi lançado em 2006 e foi muito aclamado pela crítica. The minister is on the phone for you. Tell him to call back. No, it's all right, I'll take it. E não dá pra falar do filme sem falar da atriz que deu vida à rainha nos cinemas, Helen Mirren. A atriz fez um trabalho tão incrível nesse filme que até hoje, sempre que alguém vai comentar algo sobre ela, esse filme é usado como referência. Inclusive, aqui mesmo no Pipoca Perfeita, nós já fizemos isso, porque realmente esse é um dos trabalhos mais incríveis da atriz. But there was one thing I learnt about the Queen that I put into the film, which I got from the book by Crawford, her nanny. You know, Crawford did a book which was completely unacceptable to the royal family. You did not write about them in those days, and Crawford did. She had been then the nanny for Elizabeth and Margaret until they were like 17 years old, so she knew them really well. And she described the Queen. Tanto é que o filme e a atriz foram premiadíssimos. E aí vocês vão ter que me desculpar, mas não tem como eu ficar citando um por um. Teve Oscar, teve BAFTA, teve Globo de Ouro, teve praticamente todas as premiações possíveis. E um dos motivos do filme ser tão aclamado é devido ao incrível trabalho da atriz que estudou minuciosamente pequenas peculiaridades sobre a rainha para conseguir deixar a atuação ainda melhor. E vamos ser sinceros, ficou perfeito. I was getting up in the middle of the night. The Queen always loved horses. And she had all these little toy horses. And she said she would get up, she would arrange them very neatly at night. So they're all in a very neat little row. And she said sometimes in the night she'd get up and check that they were still all neatly arranged, that their little feet were in a very straight line. An obsession with neatness and tidiness. And there was a little moment in when she's on the phone to Tony Blair, and she's got some pens, and I said, I want a shot of her arranging these pens in very, very, very neat, equally distanced and exactly, lined up thing of arranging these pens. And it was a tiny detail that the audience will never really know, but you know, and when you, as a character, you walk onto the set, you feel this is where I live, this is mine. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e comentem aí, vocês já viram alguns dos filmes ou séries citados no vídeo de hoje? E se já, comente o que você achou da representação da rainha nessa obra. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.